Meus amigos, bem-vindos ao canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Nesta edição, vamos continuar falando dos clubes brasileiros que venceram torneios internacionais, que venceram torneios amistosos internacionais. E dessa vez vamos focalizar os clubes brasileiros que foram campeões da Copa Quirim, que foram o Flamengo, o Santos, o Fluminense, o Palmeiras e o Internacional de Porto Alegre. Mas, antes disso, eu os convido a se inscreverem no canal clicando neste botãozinho que está aqui no canto, tá bom? Depois vai aparecer o sininho, vocês cliquem no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e não se esqueçam daquele like, tá bom? Vamos então ver o vídeo. A Copa Quirim é um torneio anual de futebol organizado no Japão com patrocínio da cervejaria Kirin. Começou a ser realizada em 1978, entre o final do mês de maio e o início de junho. A anfitriã é sempre a seleção japonesa de futebol. Inicialmente, era uma competição mista entre clubes e seleções. Após 2 anos em que não foi realizada, em 1989 e 1990, e um ano de transição, 1991, a Copa Quirim passou a ser disputada exclusivamente por seleções nacionais. No seu período inicial de 10 anos, de 1978 a 1988, 5 clubes brasileiros conquistaram a Copa Quirim. Em 1978, o Palmeiras, que dividiu o título com o Borussia Mönchengladbach. Em 1984, o Internacional. Em 1985, o Santos. Em 87, o Fluminense. E em 88, o Flamengo. As 8 equipes participantes da edição de 1978 da Copa Quirim foram divididas em 2 grupos, o Grupo A e o Grupo B. No Grupo A ficaram a seleção principal do Japão, a seleção da Tailândia, o Coventry City da Inglaterra e o Colônia da Alemanha. No Grupo B, a seleção de uma liga japonesa, a seleção da Coreia do Sul, o Borussia Mönchengladbach da Alemanha e o Palmeiras. Na fase inicial, as equipes de cada grupo jogariam entre si em um turno único e os 2 primeiros colocados de cada grupo iriam para a fase semifinal. Após os jogos em cada um dos grupos, saíram os classificados para a fase semifinal. No grupo A, o Coventry City ficou em primeiro lugar e o Colônia em segundo. No grupo B, destacamos apenas os jogos do Palmeiras, 1-0 na seleção coreana no dia 20 de maio, e os empates de 1-1 com a Liga Japonesa e com o Borussia nos dias 23 e 25 de maio, respectivamente. Como resultado, o Borussia ficou em primeiro lugar e o Palmeiras em segundo. De acordo com o regulamento, na fase semifinal, o primeiro colocado do Grupo A jogaria contra o segundo do Grupo B e o primeiro colocado do Grupo B contra o segundo do Grupo A. Assim, no dia 27 de maio, esses 2 jogos foram realizados. O Borussia venceu o Colônia por 2-1 e o Palmeiras venceu o Coventry por 1-0. Palmeiras e Borussia foram para a final no dia 29 e empataram por 1-1 no Estádio Olímpico de Tóquio. O gol do Palmeiras foi marcado por Escurinho. Como não havia critério de desempate, os 2 foram declarados campeões. Nesta partida, o Palmeiras do técnico Jorge Vieira mandou a campo Benítez, Rosemiro, Beto Fuscão, Marinho Pérez e Pedrinho, Pires, Toninho Vanuza e Silvio, Escurinho, Toninho Catarina e Ney. Na versão de 1984, foram 6 as equipes participantes que também foram divididas em 2 grupos, o A e o B. No grupo A ficaram a seleção principal do Japão, a seleção da China e o Toulouse da França. No grupo B, o Internacional, a seleção da Irlanda e a seleção universitária do Japão.
Como sempre, na fase inicial, as equipes de cada grupo jogariam entre si em turno único e os 2 primeiros colocados de cada grupo iriam para a fase semifinal. E aí estão os resultados dos jogos da fase inicial após os integrantes de cada grupo se enfrentarem. No grupo A, com os resultados mostrados, classificaram-se para a fase semifinal a seleção da China em primeiro lugar e o Toulouse em segundo. No grupo B, classificaram-se o Internacional em primeiro e a seleção da Irlanda em segundo. De acordo com o regulamento, na fase semifinal, o primeiro colocado do grupo A jogaria contra o segundo do grupo B e o primeiro do grupo B contra o segundo do grupo A. Assim, no dia 3 de junho, esses 2 jogos foram realizados. O Inter venceu o Toulouse por 4-1 e a Irlanda venceu a China por 1-0. Inter e Irlanda foram para a final no dia 5, no Estádio Olímpico de Tóquio, e o Colorado venceu por 2-1, sagrando-se campeão da competição. Os gols do Inter foram marcados por Milton Cruz e Rubem Paz. O Internacional mandou a campo Gilmar Rinaldi, Luiz Carlos Vinck, Aloysio, Mário Galvão e André Luiz, Ademir, Keffer, Jair, depois Dunga e Rubem Paz, Paulo Santos, Milton Cruz, depois Beretta e Silvinho Paiva. O técnico era Otacílio Gonçalves. Na versão de 1985, foram 6 as equipes participantes e dessa vez o critério de disputa foi diferente. Foi pelo sistema de pontos corridos. As equipes jogaram entre si em turno único, sagrando-se campeã que somasse mais pontos. Participaram desta edição a seleção do Japão, a seleção do Uruguai, a seleção sub-23 da Malásia, o Santos, o West Ham da Inglaterra e o Yomiuri do Japão. A seguir vamos detalhar apenas os jogos do Santos na competição.
Na versão de 1987, novas modificações foram introduzidas na forma de disputa. Desta vez foram 4 as equipes participantes, 2 seleções, Japão e Senegal, e 2 clubes, Fluminense e Torino. As equipes jogariam entre si em turno único e os 2 primeiros colocados fariam a partida final, disputando o título. Aí estão apenas os jogos do Fluminense na fase inicial. Empate de 0-0 com a seleção japonesa, empate de 1-1 com o Torino e goleada de 7-0 na seleção senegalesa. Ao final desse turno, classificaram-se o Torino em primeiro lugar, o Fluminense em segundo, a seleção japonesa em terceiro e a seleção do Senegal em quarto. Assim, Torino e Fluminense foram para a partida final para decidir o título. Fluminense e Torino fizeram a partida final no dia 21 de maio, com vitória do tricolor por 2-0. Gols marcados por Washington e Tato, ambos no primeiro tempo, aos 18 e 45 minutos. O tricolor carioca foi campeão mandando a campo Paulo Vitor, Aldo, Vica, Alexandre Torres e Eduardo, Leomir, Jandir e Assis, Romerito, Washington e Tato, depois Paulinho. Na versão de 1988, a fórmula de disputa foi a mesma do ano anterior. As 4 equipes, seleção do Japão, seleção da China, Flamengo e Bayern Leverkusen, jogaram entre si em turno único e os 2 primeiros colocados fariam uma partida final disputando o título. E aí estão apenas os jogos do Flamengo na fase inicial. 3-1 na seleção japonesa, empate com o Bayern Leverkusen por 1-1 e empate pelo mesmo placar com a China. No final deste turno único, classificaram-se o Bayern em primeiro lugar, o Flamengo em segundo, a seleção chinesa em terceiro e a do Japão em quarto. Assim, Bayern e Flamengo foram para a partida final para decidir o título. Flamengo e Bayern foram para a partida final no dia 7 e o Flamengo venceu por 1-0 com gol de Zico. O Flamengo foi campeão com Cantarelli, Leandro Silva, Leandro, Edinho e Paulo César, Delacir, Gerson e Zico, Márcio, Gilmar e Cosme. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Aqueles que ainda não se inscreveram, o botãozinho ainda está ali naquele canto, tá bom? Cliquem nele, se inscrevam, depois vai aparecer o sininho, cliquem no sininho para receber notificações dos próximos vídeos, não se esqueçam daquele like. E continuem assistindo ao canal através desses 2 links que estão aparecendo ou vão aparecer aqui do lado. E também os convido a visitarem o conteúdo do canal, para que vocês possam conhecer todos os vídeos já publicados aqui até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está lá embaixo na descrição do vídeo. Forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.